Bueno, Está comigo. maravilha. Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. Eu sou a professora Beth Cardoso, do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Você está no canal, né? Agora nós estamos aqui ao vivo pelo Zoom, mas posteriormente esse curso fica disponível no canal do programa, no @literatura PUC SP. Inclusive, quem está participando agora pode rever, né, essa aula. Quem não está vendo ao vivo pode ver depois. Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos também você que está assistindo a gravação. Eu estou tendo a honra aqui de receber essa pessoa tão generosa, competente, carismática, um escritor, um artista, um intelectual, que eu tenho orgulho de dizer meu amigo. Mas é também conhecido como eu sou também a supervisora do pós-doc dele. Mas sou fã já de Breno Fernandes, que a ancestralidade colocou no meu caminho, nossas encruzilhadas se cruzaram, graças à literatura, a literatura também trazendo mais esse momento de alegria para as nossas vidas. E o Breno vai apresentar esse mini curso, né? Está oferecendo esse mini curso aqui no programa. A criança é o Oriente do adulto. A identidade em romances sobre neocracias ou comunidades autônomas de crianças. Aliás, esse é o segundo mini curso do Breno aqui para gente. O primeiro mini curso ele explora consideravelmente esse conceito de neocracias, então provavelmente ele vai indicar para quem não está muito por dentro desse conceito, de assistir o outro curso também, não que seja uma obrigatoriedade para acompanhar o conteúdo desse mini curso, mas é sempre bom, né, tá aí por dentro das bibliografias, né, das abordagens, tá bom? Então, esse mini curso de hoje é a primeira aula, amanhã, dia 31 de março, sexta-feira, é a segunda aula, sempre das 19 às 20h30. A ideia é debater os estudos de identidades aplicados à literatura que ajudam a pensar o conceito de criança como identidade. Especificamente, um tipo de identidade que começou a se consolidar no século XIX e que, entre as muitas funções sociais que lhe foram atribuídas, serviu para construir a própria noção que temos hoje do que é ser adulto. Maravilha, né? Quantos atributos. Só aqui a gente já fica com várias questões para ser colocadas e vocês vão ter oportunidade de dialogar também com o Breno, né? Deixa eu apresentar o Breno Fernandes, ele é bacharel em jornalismo e em letras vernáculas, mestre em relações internacionais e doutor em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente desenvolve um projeto de pós-doutorado no programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC, este programa aqui que vos fala, com a supervisão da professora doutora Elizabeth Cardoso, eu mesma. A pesquisa é intitulada O Topos da Neocracia, um estudo sobre a ocorrência de sociedades de crianças em A Cruzada das Crianças, Peter Wendt, Capitães de Areia, O Senhor das Moscas e República Luminosa. Busca investigar o advento de construções literárias de sociedades ou comunidades de crianças que se ordenam, se mantêm e se preservam sem a tutela de adultos, às vezes sem a colaboração dos adultos e outras vezes a revelia dos adultos. Essa é o mais interessante, né? Breno, bem-vindo, boa noite, que bom ter mais essa oportunidade de te ouvir. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professor Fábio. Nossa, professora, eu sou conhecido como uma pessoa muito palavrosa, mas, surpreendentemente, sua apresentação me deixou sem palavras. Então, eu só tenho muito a agradecer por nós termos dado início a esse grande projeto Encruzilha Brasil, que, por meio da literatura, vai fazer com que encontros tão bonitos quanto o nosso se proliferem por aí. E é isso. Hoje vai ser uma noite muito boa.
e muito obrigado por essa oportunidade de falar mais uma vez sobre os temas de minha pesquisa e os temas da infância e da literatura, e, nesse caso, também sobre a complexidade do mundo em que a gente vive. Que bom, que bom. Salve Salvador. Doreno está falando de Salvador nesse momento. Quem vai acompanhar o Breno hoje aqui, companhia luxuosa do professor Fábio Roberto Lucas, também professor aqui no programa, meu parceiro de aula, de pesquisa. Que alegria também, Fábio, você poder comparecer, aceitar esse meu convite, te agradeço muito. Não sei se você quer abrir o microfone para dar uma boa noite geral. Boa noite, eu que agradeço, Beth, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para essa conversa. Então, vamos lá. Vamos Obrigado, lá. Muito professor. obrigado. Então, eu encerro aqui as minhas apresentações, as introduções. Boa noite, bom curso. Breno, a palavra é sua. Muito obrigado. Oi, gente. Muito obrigado pela presença de todos, todas, todos por aqui. E vamos lá. Essa primeira aula do curso A Criança é o Oriente do Adulto. Esse é um curso que, do título A Metodologia, ele é inspirado no trabalho de um dos críticos literários que eu mais admiro. Ele infelizmente já morreu, né? Mas ele deixou um trabalho que eu tenho certeza que por muito e muito tempo vai repercutir no campo das letras e fora dele. E talvez alguns de vocês o conheçam. Ele é o Edward Said, um intelectual palestino-americano. O Said, o que me fascina no trabalho dele é que ele foi alguém que ajudou a pensar a literatura, como eu posso dizer, a literatura como visceralmente conectada com as questões complexas do mundo. É isso que mais me fascina no trabalho dele. E para começar, esse trabalho que é inspirado na pesquisa e no trabalho do Said, talvez seja bom alertar para os que já chegaram, que para quem não está familiarizado com esse método dele, talvez no decorrer da próxima hora você tenha a impressão que em alguns momentos eu vou estar saltando de um assunto para outro, assim, meio aleatoriamente, sabe? Como se minha cabeça tivesse sido hackeada pelo algoritmo do TikTok, mas não é para se assustar. Quando parecer que está tudo assim indo para cantos diversos, fiquem tranquilos que até o final vai se amarrar tudo, eu prometo para vocês. E nesse primeiro encontro, eu também queria alertar para aqueles que vêm com certa expectativa, né? Sempre bom a gente dar uma modulada nas expectativas antes de dar início à conversa. Eu queria alertar que a gente talvez não fale tanto de literatura quanto você está esperando. É porque eu estou partindo desse seguinte pressuposto que a gente pode ler aí na tela, em que Said diz o seguinte: muito frequentemente, presume-se que a literatura e a cultura sejam politicamente e mesmo historicamente inocentes. A sociedade e a cultura literária só podem ser compreendidas e estudadas em conjunto. Hoje, portanto, a gente vai quase que só falar da parte da sociedade que Said coloca aí no texto. Mas isso é para poder entender lá adiante qual foi o contexto que permitiu a aparição do tipo de narrativa que eu estou analisando e como é que elas podem ser lidas pelo nosso tempo e para o nosso tempo. Então, dessas narrativas eu vou falar mais na sexta, porque hoje o que eu quero mesmo é explicar para vocês a resposta para essa pergunta: do que eu falo quando eu falo de criança? Uma boa parte, sabe? Eu acho que talvez a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com uma pesquisa que envolve a criança e a literatura, elas geralmente ou estão interessadas na poética das literaturas para a infância, certo? Ou então na literatura como uma ferramenta de educação, de formação para as crianças. Mas eu não me vejo em nenhum desses dois lugares, propriamente. É verdade que tem quase 20 anos que eu produzo literatura infantil juvenil. Eu tenho a sorte de ter os meus livros acolhidos por professores da educação básica, tanto na rede pública quanto na rede privada. E esse é um trabalho que eu adoro. Eu gosto muito de pensar a relação entre literatura, educação e criança. Mas é algo que eu faço principalmente do lugar do escritor, ou seja, daquele que quer ser lido pelas crianças.
Já do ponto de vista acadêmico, o principal tema de pesquisa com que eu venho trabalhando há quase uma década são as identidades. Foi o estudo das identidades, de fato, que me trouxe até a criança como eixo de pesquisa. E é esse o percurso que eu quero mostrar para vocês hoje, para que, de novo, vocês possam entender bem do que é que eu estou falando quando eu falo de criança. Hoje em dia, não sei se vocês têm essa sensação, mas falar em identidade é evocar na cabeça das pessoas quase sempre as identidades das minorias sociais, né? Principalmente em relação à sexualidade, a gênero, a cor de pele. E é bom que seja assim, né? A identidade é uma ferramenta poderosa de mobilização na luta por justiça social. Mas existe um sem número de outras identidades por aí, porque, afinal, elas são o modo como a gente consegue se entender, o modo como a gente se descreve, o modo como a gente narra a nossa relação com os outros e se narra nessa relação. Toda vez que a gente responde ou tenta responder a essa pergunta, quem sou eu? É quase certo que a gente vai recorrer a um punhado de identidades. Algumas já existem há muito tempo, né? E a gente já vai se valer desse histórico que elas carregam, e outras podem até ser muito novas. A gente pode, inclusive, produzir uma nova identidade, uma identidade que venha a ser no futuro usada por outras pessoas. Mas a identidade sobre a qual eu mais me debrucei na última década, sempre observando a sua relação com a literatura, a sua manifestação na literatura, ela é do tipo que está unindo todos nós aqui. A gente aqui tem uma diversidade de gênero, de etnia, de religião, de sotaque, de etc. Mas existe uma identidade aqui que a gente compartilha, todos nós presentes, e que é a identidade que talvez, eu ousaria dizer, mais influenciou e moldou o mundo nos últimos 2 séculos. Eu estou falando da identidade nacional, que é fruto de uma ideologia política chamada de nacionalismo, que começou a tomar conta do mundo lá mais ou menos no início do século XIX, e que meio que determina o seguinte, determina que a máxima forma institucional e política que os territórios ocupados do planeta podem ter é esse troço chamado nação, essa entidade que representa um grupo de pessoas que vivem em determinado território e que tem exclusividade sobre esse pedaço do planeta, mas desde que elas reconheçam que outros grupos tenham exclusividade sobre outros pedaços do planeta. É mais ou menos, assim, grosseiramente falando, né? Eu acho que essa é uma boa descrição da crença do nacionalismo. E eu não sei como é para vocês, gente. Assim, eu pesquiso esse tema há muito tempo, ele me fascina. Mas, assim, eu mesmo pesquisando, eu percebo que essa ideia do mundo dividido por nações, ela tá tão arraigada dentro de mim, que outro dia eu estava vendo isso aqui, ó. Isso aí que vocês estão vendo na tela é um mapa mundi de Marte que saiu na National Geographic. Eu estava olhando para ele e eu juro para vocês, na hora eu comecei a ver fronteira. Assim, meu olho bateu nesse mapa mundi e eu comecei a ver, olha, aqui tem um país, aqui é outro, aqui termina um, aqui tem umas ilhas. Assim, foi impressionante. A cor do terreno criou todo um mapa automaticamente na minha cabeça. E isso é o poder do nacionalismo, sabe? Se ele molda a nossa forma de ver um mapa, imagina o que ele não faz com a nossa forma de pensar quem a gente é, porque envolve mecanismos muito mais inconscientes, de alguma maneira, né? É assim que o nacionalismo produz as suas identidades. Eu comecei a estudar o nacionalismo no meu mestrado em Relações Internacionais. Como a professora Beth leu o meu currículo para vocês, e a minha formação acadêmica ela é bem zigue-zagueante, assim, ela é meio alienígena, como uma paisagem marciana. E lá em Relações Internacionais, o meu tema de pesquisa foi a autotradução que o João Ubaldo Ribeiro, o escritor baiano, fez daquele que talvez seja o seu livro mais importante, que é o Viva o Povo Brasileiro. Viva o Povo Brasileiro é um romance, para quem não conhece, em que ele meio que desconstrói a história oficial escrita pelas elites do Brasil e, na sequência, reescreve ela desde uma perspectiva dos subalternizados. Ele oferece uma espécie de neomitologia nacionalista. Para usar aquela expressão muito conhecida do filósofo Walter Benjamin, seria uma história escovada a contrapelo, sabe? Eu não sei se alguém aqui era leitor de João Baldo, eu adorava as colunas que ele publicava dia de domingo nos principais jornais do país.
E ali nelas, ele mostrava-se um crítico, quanto mais, do complexo de vira-latas que assola o Brasil, um crítico dos estereótipos que esse complexo gera. E me interessava isso porque, não sei se vocês já pararam para pensar, mas o estereótipo é como uma identidade. Ele serve para definir quem sou eu. Só que, geralmente, o estereótipo, ele é uma resposta dada por outra pessoa, né? A pergunta de quem sou eu, é o outro que fala por mim. E então, quando eu olhei, eu descobri que o João Bauer tinha traduzido ele mesmo o seu livro mais nacionalista, digamos assim, eu fiquei muito curioso de saber por quê. Por que isso? E partindo da constatação ainda de que ele fez isso para o inglês, né, que é a língua franca do mundo. E a minha hipótese inicial era que o João Bauer estava querendo era uma espécie de tomada de controle das representações do Brasil diante da sociedade internacional. Ou seja, ele estava meio que tentando inserir no imaginário internacional as respostas que a gente mesmo, nós brasileiros, elaboramos para essa pergunta: quem é o brasileiro? E até hoje eu não acho que isso seja totalmente falso, assim, mas dito só assim é meio simplório. Hoje eu vejo que essa hipótese inicial da minha pesquisa lá do mestrado, ela tinha muito mais a ver com uma visão ufanista, um patriotismo iludido que eu tinha e do qual, graças aos estudos, eu me livrei. Porque assim que eu comecei a entender melhor a dinâmica das identidades, eu vi que a realidade era bem mais complexa, sabe? Eu vi que existe uma diferença drástica entre o nacionalismo experimentado no nível cotidiano, no nível ordinário, e esse patriotismo constante, esse patriotismo belicoso, obcecado, que a gente, infelizmente, conhece muito bem hoje em dia, né? Eu terminei esse mestrado, que vocês estão vendo aí, em 2016, e eu fiquei com muita vontade de descobrir mais sobre o nacionalismo. Eu fiquei com muita vontade de descobrir como é que ele funciona e, sobretudo, como é que ele é introjetado na gente. Como é que a gente começa a se tornar nacionalista ou a ter uma identidade nacional? E foi aí que eu cheguei na criança. A criança, como objeto de estudo, me veio entrelaçada ao nacionalismo e observada por meio da literatura. E aí, na sequência da minha formação acadêmica, eu fiz em paralelo uma segunda graduação e o doutorado em literatura. Essa segunda graduação foi em letras, e na hora de concluir o curso, eu meio que fiz uma espécie de apêndice da minha pesquisa, de lado B da minha pesquisa de doutorado, e escrevi uma monografia que eu gosto muito, uma monografia sobre o livro Nossa Senhora do Nilo, da escritora ruandesa Scholastique Mukasonga. Esse romance, ele conta a história de um grupo de garotas da elite de Ruanda, que vive no internato ali na década de 1960, que é logo depois da independência do país. Quem tem alguma memória do início dos anos 90, por aqui, talvez se lembre de Ruanda, porque foi quando a gente assistiu na televisão um horror, que foi um genocídio que matou quase 800 mil pessoas em 3 meses naquele país. Isso devido a um conflito histórico entre as etnias Hutu e Tutsi. E o que eu gosto muito dessa monografia, que vai explorar esse conflito, embora seja um trabalho pouco extenso, é porque ele me permitiu chegar à ideia de que existem paradigmas de pertencimento nacional, sabe? Seria mais ou menos assim. Seria como se o nosso país tivesse uma espécie, além do território geográfico, ele tivesse uma espécie de território simbólico. E esse território simbólico fosse um lugar que você pudesse conhecer por meio de diversos caminhos historicamente pavimentados. Caminhos que a gente começa a percorrer ainda criança, meio consciente, meio inconscientemente, e cuja trajetória, no final das contas, vai levar a gente a pensar no país de um certo jeito ou de outro. É por isso que pessoas que fazem caminhos diferentes, elas vão chegar a visões incompatíveis do mesmo país, mesmo terem experimentado o mesmo âmbito cultural. Esse é um trabalho que eu gosto, mas eu vejo que a criança aí, ela foi só o ponto de partida ainda para pensar no nacionalismo. E aí, quando eu terminei ele, eu pensei, não, eu preciso colocar, eu quero pensar mais a criança no centro, porque se é ela que a gente, é na infância que a gente começa a pensar no nacionalismo, eu preciso entender melhor agora o mecanismo da identidade na criança. E aí eu cheguei à minha pesquisa de doutorado, que foi defendido tem 2 anos, em 2021. A minha tese, que ficou intitulada Crescendo Entre Nós, ela é um estudo sobre como a criança introjeta o nacionalismo. E eu escolhi assim, um cenário
muito específico para quando é que a criança introjeta o nacionalismo. Eu escolhi o contexto da Guerra Civil. E aí você pode estar se perguntando, mas por que que você trouxe a Guerra Civil para esse assunto? Já tem identidade, já tem nacionalismo, já tem criança, por que a Guerra Civil? É porque numa guerra civil, gente, a própria ideia de que nós somos todos um povo, de que nós somos todos irmãos, ela fica fraturada. E às vezes é quando o mecanismo desmantela que a gente consegue enxergar melhor os componentes dele, né? Por isso, a guerra civil me pareceu mesmo a ocasião mais propícia para investigar sobre o nacionalismo. E logo a criança me pareceu o sujeito mais propício, já que está no período da vida em que ela começa de fato a construir essas bases de uma identidade nacional. E diga-se de passagem, faz isso com muito empenho e muito esforço estatal. Para essa pesquisa, vocês estão vendo na tela, eu trabalhei com esses 4 romances aí. Os 4 romances são romances contemporâneos, ou seja, são escritos no nosso tempo, e embora cada um seja de um país, eles compartilham em comum a ênfase dada no ensino do nacionalismo para as crianças. Esses romances são O Meu Sou Amarelo, da Chimamanda Adichie, que trata da Guerra de Biafra, que foi uma guerra de secessão na Nigéria, na década de 60. O Muito Longe de Casa, do Ismael Bea, que é um romance sobre a Guerra Civil de Serra Leoa, que aconteceu na década de 90. O Ismael Bea, inclusive, foi uma criança soldado nessa guerra. Na sequência, a gente tem A Espingarda do Meu Pai, do Riner Salim, que é um curdo de nacionalidade iraquiana, e fala justamente sobre os conflitos entre curdos dentro do Iraque. E, por último, Como o Soldado Conserta o Gramofone, do escritor bósnio Saša Stanišić, que é sobre a Guerra da Bósnia. Esses 4 romances, aliás, só a Chimamanda não viveu a guerra diretamente. Ela retrata uma guerra, ela relata uma guerra que foi vivida pela geração dos pais dela, mas todos os outros foram partícipes, de algum modo, dessa experiência. E, assim, eu vou falar de modo bem rápido e grosseiro das conclusões que eu cheguei na tese. Elas não são o foco aqui do nosso mini curso, mas elas vão servir para vocês entenderem com um pouco mais de nuance os raciocínios que eu faço adiante, sabe? Na tese eu defendo a existência de um paralelo entre, primeiro, o modo como a criança lida concretamente com o mundo dentro e fora de casa, e segundo, o modo como o adulto lida simbolicamente com o nacionalismo. Eu vou repetir porque isso é importante. Eu acredito que haja um paralelo entre o modo como a criança é ensinada a lidar com o mundo, a partir da ideia de dentro e fora de casa, e o modo como o adulto lida com o sentimento nacionalista que ele carrega. A ideia é mais ou menos assim. Quando a criança começa a ser preparada para transitar pelo mundo, sendo o mundo, a princípio, todo o espaço que não é o espaço de casa, que não é esse espaço da família, qual é o aprendizado básico que ela recebe? Veja se vocês concordam comigo. O que a criança é informada é de que lá fora é arriscado, certo? Lá tem um risco, e esse risco ele é encarnado numa figura, que é a figura do estranho. É por isso que a gente ouve tantas coisas do tipo, olha, não fale com estranhos, não abra a porta para estranhos, não aceite nada de estranhos. O tipo de conselho que eu tenho certeza que, sendo você crescida em São Paulo, uma cidade com milhões de habitantes, ou crescida em Riacho de Santana, no sertão da Bahia, que foi onde eu cresci, uma cidade com poucos mil habitantes, não importa onde você cresceu, você vai ouvir esse conselho. Mas existe uma outra figura nessa dinâmica entre o dentro de casa e o lá fora, e essa é uma figura muito especial, porque ela é uma figura que está lá fora, ela é uma figura que transita lá fora, mas ela também transita no espaço da família. Ela também transita na casa, que é o espaço simbólico, geográfico principal da família. Quer dizer, essa figura, ela pertence tanto ao mundo de dentro quanto ao mundo de lá fora. E essa figura, como alguns de vocês talvez estejam adivinhando, é o vizinho. O vizinho é muito importante no imaginário da criança, porque ele cuida de transformar o espaço lá de fora num espaço que não é unicamente o espaço do estranho, o espaço do perigo. O vizinho dá força para a ideia de que lá fora pode ser também um espaço de relações quase familiares, ou seja, o espaço de uma vizinhança. E quando eu estou falando de vizinhança aqui, eu não estou falando da minha, da sua específica, né? Eu não estou falando de uma vizinhança real. Eu estou falando de um imaginário, de certas representações que a gente atribui a uma ideia de vizinhança, né? E é importante frisar isso porque, no final das contas, pensar a cultura não deixa de ser um exercício de entender o impacto dos ideais na vida real. Quando o assunto é criança, eu acho que isso é especialmente verdadeiro. A cultura
vive sempre essa relação, essa tensão entre o que a gente acha que é o ideal do significado das coisas e como essas coisas se desenrolam na prática. O nacionalismo, a meu ver, ele é um esquema que é vivido, gente, a partir desse molde que a gente aprende na infância, sabe? Essa estrutura de sociabilidade da infância, ela é plasmada na vida adulta mais ou menos assim. Existe a nação, certo? Que é o espaço da casa. A nação é o espaço da casa e quem vive ali é o povo. O povo é uma espécie de família do adulto, né? O povo é uma unidade tão inquebrantável quanto a família, inclusive. O que, obviamente, é uma fantasia, né? A gente vive essa fantasia de fusão, assim, igual quando está apaixonado, acho que fazemos parte somos bandas de uma mesma laranja. É mais ou menos assim que a gente se sente num frisson de nacionalismo. Todo mundo que torce numa Copa do Mundo há de ter sentido isso alguma vez. Então, existe esse ideal de ser povo, e do outro lado você tem o exato oposto, você tem o estrangeiro. Aquele que é sempre uma ameaça, porque ele vem para cá invadir, porque ele vem para cá pilhar, porque ele fala outra língua, porque ele veste outra roupa, porque ele reza para outro Deus, enfim. Fica esse esquema dicotômico. Na ideologia nacionalista, o estrangeiro, ele encarna o estranho, ou seja, ele é um alvo, então ele é um signo preenchido por um monte de pensamentos paranoicos de ameaça, inclusive num contexto de polarização política, deixa eu fazer um parêntese aqui, num contexto de polarização política, como as situações da Guerra Civil que eu estudei, o movimento inicial mais comum, ou seja, aquilo que é mais frequente quando você está observando um deslanchar de uma guerra civil, é que parte da população é estrangeirada ou estrangeirizada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se você tirasse o direito de parte das pessoas que moram no mesmo país de pertencerem àquele território, sabe? Inclusive, eu acredito que já tem alguns anos a gente vê isso, ou pelo menos uma tentativa de fazer esse processo ser deslanchado aqui no Brasil. Ele se manifesta, por exemplo, no hábito da extrema-direita de taxar de comunista todo mundo que não ama cegamente um dos seus líderes escolhidos, né? O comunista, nesse caso, é alguém que é menos alguém que quer acabar com o capitalismo e é muito mais aquela pessoa que ousa questionar essa fantasia de fusão, que é encarnada na figura do povo. Né? O povo como esse organismo uno, no qual não cabe divergência, no qual não cabe debate, porque ele precisa ser plenamente harmônico. E, em última instância, inclusive, esse estrangeiramento, essa estrangeiração de parte das pessoas de um território nacional pode descambar, inclusive, na desumanização das pessoas. Foi isso que aconteceu em Ruanda, sabe? Por exemplo, isso é muito bem retratado num outro livro da Scholastic Mukasonga, chamado Baratas. E lá ela vai contar que durante 40 anos, gente, geração após geração, os Hutus chamavam os Tutsis de baratas. Imagina, 40 anos de um grupo chamando o outro de baratas. No meu entender, nem que tenha sido um mínimo de peso, mas isso teve um peso no modo como os Tutsis foram massacrados em 94, com pau e com pedra. Então, esse ato de estrangeirar parte do território, ele é o que acontece quando esse esquema de convivência movido pelo nacionalismo se fecha nesse mundo em que só há o povo ou os estrangeiros. Por isso é importante e é saudável que a gente tenha um equivalente simbólico do vizinho nesse esquema. E aqui eu vou chamar ele de conterrâneo, na tese eu chamo de vizinho também, mas aqui eu vou chamar de conterrâneo para ficar mais claro, e na verdade não importa muito o nome, o que importa é a percepção de que esse sujeito compartilha algo comigo, ele tem uma proximidade, ele tem uma cultura, ele tem uma história compartilhada, mas sem que eu necessariamente me sinta impelido a viver uma fantasia de fusão com ele. Esse conterrâneo, ele tem uma individualidade que eu não vou nem deslegitimar e nem tomar como radicalmente diferente da minha. E é isso que me torna disposto a negociar com ele. Ou seja, é isso que me faz criar e me empenhar numa política de boa vizinhança. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui pode parecer absurdo demais, confuso demais, pode ser muita informação para essa hora. Muita gente que nunca parou para pensar nessas questões talvez se sinta assim, intimidado, achando que tudo que eu estou falando aqui é difícil. Mas não se desespere não, por favor. Foca nesse momento aqui somente no que eu vou dizer agora. A maneira como o planeta foi organizado nos 2 últimos séculos, de certo modo, ela tem como seu modelo, ela tem como um de seus pilares a relação simbólica entre o mundo da casa, que é o mundo da família, e o mundo exterior a ele.
Isso é tão difundido, mas tão difundido, que, além de ter encontrado isso nos romances que eu estudei na tese, né, que foram sobre Iraque, Serra Leoa, Nigéria, Bósnia, outro dia, pouco tempo atrás, eu estava lendo um livro do escritor V.S. Naipaul, que é um escritor, ele é de família, ascendência indiana. Ele nasceu em Trinidade e Tobago, aqui no Caribe, e depois, quando estava adulto, foi para a Inglaterra. Mas aí eu estava lendo um livro, uma autobiografia dele, na qual ele falava da infância em Trinidade e Tobago, e olha o que eu achei lá. Olha esse trecho. Quando criança, eu tinha a sensação de dois mundos. O mundo de fora, do alto portão de ferro corrugado, e o mundo em casa. Essa ideia de exclusão era uma espécie de proteção que nos permitiu, naquele momento e apenas temporariamente, viver de nosso próprio modo e de acordo com as nossas próprias regras. Isso produzia um egocentrismo extraordinário. Nós olhávamos para dentro. O mundo exterior existia numa espécie de escuridão e não indagávamos sobre nada. Eu acho engraçado que o Naipaul, ele, num outro trecho, na sequência, assim, ele vai dizer que ele achava que isso tinha a ver com uma herança dos sistemas de castas da Índia. Mas o que a minha pesquisa me mostrou é que isso é algo muito mais difundido, muito mais comum do que ele imagina, sabe? E já que eu sei que você guardou essa informação de que o paradigma da casa contra o perigo lá de fora, esse dentro versus fora, ele ajudou a moldar o mundo em que a gente vive, ele ajudou a criar a ideia de nação com suas fronteiras, que são como portas de casa que a gente fecha ou abre para não deixar o estranho entrar. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar agora. Presta atenção. Vocês conhecem a Eliane Brum, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dela, mas para quem porventura não conhece, vale a pena muito procurar o trabalho dela. Ela é uma escritora, ela é jornalista e ela é uma ativista ambiental de muita importância, de muita relevância. Ela também é uma divulgadora do ativismo ambiental no Brasil. Ela, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas a dar notícia do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, né, que foram mortos no ano passado. E a Bruna nasceu no interior do Rio Grande do Sul, trabalhou a maior parte da vida no Sudeste, mas desde 2017 ela vive em Altamira, lá no Pará. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Altamira, mas ali por volta de 2015, isso, por volta de 2015, Altamira, que tem um pouco mais de 100 mil, um pouco mais de 100 mil habitantes, eu acho, ela foi considerada a cidade mais violenta do Brasil estatisticamente. Pouco mais de 100 mil habitantes e a cidade mais violenta do país. É lá onde fica a usina de Belo Monte, por acaso. E aí, em 2019, Eliane Brum, ela deu uma entrevista para o Cortex, que é um programa no YouTube que o jornalista Bruno Torturra apresenta, e nessa entrevista ela conta, né, que ela se mudou para Altamira para se engajar mais na luta ambiental, e lá em Altamira, em 2019, ela organizou um encontro internacional chamado Amazônia Centro do Mundo. E um dos destaques desse encontro foi a participação das crianças. Ela conta, inclusive, que ela teve a ideia de promover esse evento a partir do seguinte relato, que eu vou ler aqui para vocês na tela. Eu estava em Londres acompanhando o Fridays for Future e o Extinction Rebellion. Peraí, um minutinho, só que eu... Pronto, perdão. Deixa eu só fechar minha tela aqui. Pronto. Eu estava em Londres acompanhando o Fridays for Future e Extinction Rebellion e eu comecei a escutar o que eles falavam e a forma como eles entendem que essa é uma casa comum. Esse modo de olhar o planeta como uma casa onde não há os de fora, tá todo mundo dentro de uma casa que está em chamas, como diz a Greta. Eu só tinha ouvido esse jeito de falar e esse jeito de se expressar de povos indígenas e povos ribeirinhos. Essas crianças são índios, mas elas não sabem. O que me chama a atenção aí, nesse trecho, é o relato, né, de que há uma recusa de certo grupo de crianças no coração do Ocidente para acatar essa mentalidade do aqui dentro versus lá fora. A lógica da casa da família, a lógica das fronteiras nacionais, na qual a casa da família serve de paradigma. E onde é que isso nos leva? Eu fiquei pensando, né? O que é que acontece se essa dicotomia dentro e fora ela cai por terra? O estranho, o estrangeiro, ele vai deixar de ser uma ameaça
né? Mesmo que esteja aí nos 200 anos arraigada essa ideia de que tudo que é estranho, tudo que é estrangeiro ameaça, o que acontece se uma parcela dos adultos passar realmente, e eu estou dizendo aqui realmente, né? Se uma boa parcela dos adultos passar a ouvir o que essas crianças estão dizendo? Ou, vai lá, se você não tiver muita fé na atual geração de adultos, como eu não tenho, o que pode acontecer com uma geração que cresce e vem governar o centro do poder, como é o Ocidente europeu, com essa visão de mundo de casa comum? Essas perguntas ficaram na minha cabeça. Infelizmente, a Márcia Sensitiva não está interessada nesse assunto, né? Senão ela podia dar aí uma resposta clara e direta sobre como ia ser o futuro. Mas, diante do que eu venho estudando, eu diria, no mínimo, que o nacionalismo pode mudar em relação ao que ele é hoje. Eu não estou dizendo aqui que ele pode ficar obsoleto. Pode até ser que sim, mas eu não botaria minha mão no fogo por isso. Mas o fato é que uma mudança pode acontecer. E olha só, nada do que essas crianças estão falando é novo, tá? A própria Eliane Brum, quando fala que elas são índias, ela está frisando isso. Ela está mostrando que essa visão de uma casa comum, ela já existe nas cosmovisões ancestrais, né, como a dos povos originários. E então eu sei que o que elas estão falando não é uma novidade na história das ideias humanas, mas não deixa de me chamar a atenção que a luta dessas crianças por se fazer ouvir nesse grau que elas estão almejando, isso talvez seja algo novo. Eu vou tentar apresentar minha hipótese para vocês, e depois vocês me dizem se fazem sentido ou não. Quando eu terminar o meu rap, a gente vai bater um papo, e aí vocês me dizem se faz sentido ou não, tá? Mas, por enquanto, senta aí que lá vem história. No livro Era dos Extremos, o historiador Eric Hobsbawm, ele tem um capítulo massa sobre a juventude. Ele escreve um capítulo para tentar pensar como surgiu a juventude nos moldes em que a gente conhece ela. Obviamente, né, gente jovem sempre existiu, mas o imaginário da juventude que a gente carrega, ele tem uma certa história. E até o próprio nome juventude tem uma carga que, por exemplo, é diferente do termo mocidade, que é um termo muito comum de se achar na literatura brasileira do século XIX. Para Hobsbawm, a juventude é um fenômeno de cultura do pós-guerra. É um fenômeno originalmente ocidental, gestado no ventre da indústria cultural, que a gente sabe que criou infinitas narrativas e infinitos símbolos para representar essa juventude. Mas como uma coisa é o produto, é aquilo que se cria, e outra coisa é o uso que se faz dele, socialmente, segundo Hobsbawm, a juventude não deixou de ser uma certa saída simbólica para certa frustração do Ocidente. Porque depois que todo o projeto de modernidade, todo aquele discurso da Belle Époque da Europa descambou dentro da própria Europa, né? Porque enquanto estava nas colônias, ninguém via nada. Mas quando ele descambou dentro da própria Europa, numa guerra de trincheira e descambou no Holocausto, foi como se tivesse criado a sensação de que tudo deu errado e houve a necessidade de fazer uma passagem simbólica de bastão da esperança, o bastão da esperança foi passado simbolicamente para essa juventude ocidental. Era como se a criação da juventude digamos assim, a entrada da juventude no mundo da cultura do pós-guerra, ela viesse acompanhada de um discurso mais ou menos assim, olha, os velhos fracassaram, tá? Mas vocês são diferentes. Porque o jovem tem uma natureza diferente, o jovem tem potencial, ainda que o jovem, às vezes, possa ser meio perdido, mas ele é cheio de potencial, e é por isso, é garantido que, porque o jovem é assim naturalmente, ele vai fazer do mundo um lugar melhor, e o futuro não vai repetir o passado. É claro que, no primeiro momento, isso era só um discurso, uma espécie de desculpa simbólica de que o futuro ia ser melhor, de algum modo. E quando a juventude, ela que estava emergindo naquele momento, ela passou a querer ser mais do que um objeto de discurso, quando ela passou a querer ser agente de mudança, quando ela passou a se identificar com esse agente que o discurso falava que ela era, quem detinha o poder não aceitou bem, né? Isso aconteceu, por exemplo, nos protestos, isso se vê, né? Nos protestos do maio de 68, isso se vê nos protestos da UNE contra a ditadura no Brasil, isso se vê no movimento hippie americano encabeçando os protestos contra a guerra do Vietnã, se vê na Primavera de Praga, enfim, numa porrada de outros lugares. Mas aí, para pensar. Não sei se você sabe, um dos estopins do maio de 68, que foram aqueles protestos generalizados na França, mas que começaram na universidade, um dos estopins dele foi que os estudantes universitários eles queriam circular nos dormitórios, sem as restrições de gênero que existiam na época. Os protestos da UNE, por sua vez, eles eram maciçamente encabeçados pelos universitários aqui no Brasil, e no Vietnã,
tinha toda aquela coisa da tensão, não sei se vocês sabem, né? Teve uma época em que começou a ter sorteios dos homens que iam fazer 18 anos, e isso criou toda uma rota de deserção para quem não queria participar da guerra, e essa rota tinha assim, tantos apoiadores quanto detratores. O que eu estou querendo dizer, falando dessas coisinhas assim, dando esses fé divers, é que é, essa juventude do pós-guerra, ela é muito próxima do adulto. Em certa medida, ela é composta por jovens adultos interessados em questionar a velha ordem. E hoje, não é que essa juventude tenha desaparecido, essa do qual eu vinha falando, mas a gente também tem uma parcela que me parece mais próxima da criança do que do adulto. E isso, obviamente, não tem nada a ver com uma comparação estatística de idade. Assim, eu não peguei, quantos manifestantes houve lá na época da ditadura, e qual a idade deles e qual a idade dos manifestantes agora, não. Eu estou dizendo, quando eu falo que parte dela se aproxima da criança, tem a ver com uma percepção cultural, tem a ver com os papéis que a gente ocupa na cultura. A juventude transviada, ela queria contestar as obrigações sociais que eram impostas a ela aqui e agora. Só que essa geração do Fridays for Future, ou mesmo a geração da Revolta da Merenda em São Paulo, a geração da Revolta do Buzu, que foi um evento muito marcante aqui em Salvador, a rigor, ela não estava preparada para assumir suas obrigações sociais. Ou melhor dizendo, ninguém esperava que essas pessoas, que essas crianças se engajassem numa luta. Ninguém esperava, inclusive, que elas tomassem o protagonismo numa luta que era esperada dos adultos, ou dos mais velhos, ou dos jovens adultos, nessas lutas em que elas acabaram se engajando, sabe? Cadê? Aqui. Olha só esse discurso de Greta, proferido quando ela tinha 16 anos numa das cúpulas do clima da ONU. É muito bom. Talvez seja o discurso mais conhecido dela. Ela diz o seguinte: eu não devia estar aqui. Eu devia estar na escola, do outro lado do oceano. E mesmo assim vocês vêm atrás de nós, os jovens, pedindo esperança. Como vocês se atrevem? Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras ocas. Vocês não têm maturidade suficiente para abordar esse tema das mudanças climáticas, como realmente se deve. Vocês estão falhando conosco. Mas os jovens já começaram a sacar a sua traição. Os olhos de uma geração futura inteira estão sobre vocês. E se vocês escolherem fracassar, eu garanto, jamais perdoaremos vocês. Eu fico arrepiado só de ler esse discurso, assim, é muito bom. Tem um antropólogo da infância chamado Spiros Spiro. Ele tem observado essas crianças ambientalistas e ele diz que está acontecendo uma mudança de paradigma no nosso mundo. Para ele, a sucessão de fracasso das últimas gerações na questão climática, ela dá margem para que as crianças, sob o argumento de que elas vão ser privadas de uma manhã, dá margem para que elas encontrem brechas para tentar participar das discussões sobre as mudanças sociais necessárias para fazer hoje. Nas palavras dele, talvez seja o tempo de uma nova narrativa sobre o futuro. E se é o caso, as crianças com certeza estão reivindicando seu direito de ser coautoras ou mesmo as protagonistas desse projeto. Às vezes eu sou meio cético em relação a isso, eu confesso para vocês. Às vezes eu acho que essas crianças que protestam, elas são uma espécie de golpe de marketing dos ativistas adultos. Ou seja, elas não é que elas sejam falsas, né? Não é que elas sejam ali fajutas, mas na verdade elas são meio que usadas por esses adultos, fazendo assim algo inusitado, que é ter uma criança no meio de um protesto como esse, para chamar a atenção para a causa. Mas isso é uma impressão minha, não tem nada que comprove esse fato, e de toda sorte isso não muda o fato de que elas estão lá no final das contas, né? Estão em alguns dos palcos mais importantes da política internacional, como é o caso da ONU. Quem teve ali foi a Greta, a Malala teve ali, o Ismael Beá, que foi uma criança soldado na Guerra de Serra Leoa, também teve ali falando sobre o assunto. Então, ainda que elas não estejam em esferas de decisão política, né, porque a ONU não tem esse peso, apenas uma parte dela, que é o Conselho de Segurança, tem o poder de tomar uma decisão que vai interferir nos rumos do planeta. Mas a Assembleia Geral, que os outros fóruns onde eles participam, ele não tem o poder de decidir sobre o mundo. Mas
um dos palcos mais importantes, uma das esferas políticas mais importantes do mundo, e você tem ali crianças sendo ouvidas e adentrando na condição de crianças. Isso, para mim, é impressionante. Isso, para mim, é um movimento prende possibilidades de não determinar o futuro, não dizer que porque isso está acontecendo, o futuro vai ser diferente, mas de fazer pensar, fazer vislumbrar, fazer imaginar, fazer cogitar que pode existir um mundo em que as crianças tenham algum poder nas decisões relacionadas ao bem comum, né? Ao bem-estar de todo mundo, da sociedade, da qual elas fazem parte no presente. Ou, de alguma maneira, né, pode ser, mesmo que a gente não retome esse paradigma da casa comum, né, que está presente lá desde a ancestralidade ameríndia, mesmo que a gente se foque em outra coisa, o que me parece é que a recusa dessas crianças, sobretudo no caso das crianças ambientalistas, né, essa recusa em aceitar a lógica de uma casa, de uma nação separada do mundo e que protege os perigos do mundo, isso vai sendo posto em xeque. E isso, para mim, é muito interessante, porque, como eu vou falar melhor na aula que vem, tem quem defenda que o conceito de criança, a criança como a gente entende hoje, ela está muito próxima do conceito de casa como esse espaço de proteção contra o mundo. Que a ideia de uma casa que protege contra o mundo lá fora e a ideia de criança que a gente tem hoje em dia, que a gente carrega, elas estão interdependentes. O historiador Philippe Arrier, ele diz mais ou menos o seguinte: passou-se a admitir que a criança não estava madura para a vida e que era preciso submetê-la a um regime especial ou a uma espécie de quarentena antes de deixá-la unir-se aos adultos. Quarentena, gente. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, assim, né? A ideia de que a criança, ela primeiro ela se transforma em adulto e depois ela participa do mundo, né? E aí eu estava pensando nisso tudo, né? Olhando o mundo, observando o mundo, vendo os resultados da minha tese, pensando nisso tudo, e eu descobri um negócio impressionante. Eu descobri que esse rechaço da lógica da casa, que a gente vê na geração de Greta e de Malala, isso parece tão novo e revolucionário de um certo ponto de vista, né, porque é um movimento social inédito nos últimos 200 anos, essa coisa de ter crianças saindo da quarentena, né, antes do esperado, para agir no mundo, para protestar, para inspirar, isso vem sendo explorado na literatura há mais de 100 anos. E não só numa literatura infanto-juvenil, que é meio vista como a literatura que é para ser lida apenas pelas crianças, mas também numa literatura voltada para os adultos. Acredita? Eu reuni, na minha pesquisa do pós-doutorado aqui na PUC, algumas histórias de vários autores, de vários países e de várias épocas, mas que se cruzam, cujo ponto comum é que todas falam de grupos de crianças, de agrupamentos de crianças, que vivem e se organizam em pequenas ou grandes comunidades sem nenhuma tutela de adulto. E, às vezes, até contra a vontade dos adultos. Essas sociedades de crianças autônomas, a meu ver, elas vêm explorando, desde a primeira que eu encontrei, que é publicada em 1896, que é a Cruzada das Crianças, desde então, elas vêm explorando a ideia de que as crianças são sim capazes de pensar o bem comum. Elas são sim capazes de estar no mundo, de agir no mundo, porque talvez o que a gente acha que falta a elas e que o adulto tem não seja algo tão significativo que as impeça de fazer isso. São essas sociedades de crianças que eu venho chamando de neocracias. E essa é a hora em que, volta e meia, né, alguém assim, muito mais zeloso das etimologias fica pensando, pô, o cara aí até que sabe algum negócio de história, sabe uma coisinha de literatura e de cultura, mas o grego está de fazer uma vergonha, né? Porque se ele está falando de sociedade das crianças, ele tinha que falar era de pedocracia, né? A mesma raiz que está em pediatria e pedagogia, paidos do grego, que é criança. Porque neocracia, né, estaria aqui, é o governo das coisas novas, é o governo das novidades. Será que Breno está pensando no governo dos novinhos? Será isso que levou ele a pensar no termo neocracias? Foi isso não, eu garanto a vocês. Mas para isso eu vou mostrar um negócio. Qual foi o meu raciocínio? Eu poderia ter escolhido qualquer livro da minha pesquisa, tá? Para mostrar o que eu vou mostrar agora. Mas como hoje é aniversário de Salvador, 474 aninhos, né? Uma cidade pré-adolescente praticamente, eu vou mostrar com Jorge Amado e os Capitães da Areia. Quem leu Capitães da Areia deve se lembrar, talvez, que o livro começa
emulando uma série de reportagens de jornal sobre os Capitães da Areia. É a partir desses jornais que a gente dessas reportagens que a gente começa a entender quem são eles. E aí, na sequência das reportagens, tem uma série de cartas da redação em que as pessoas da sociedade, o soteropolitano, que significa todo mundo que tem algum tipo de status social, começa a dar a sua opinião sobre o que deve ser feito no caso dos Capitães da Areia. Vamos dar uma olhada nesse material, assim, dessa primeira parte. Primeira reportagem, primeira página do livro, começa explicando quem é, né? E diz assim: os Capitães da Areia é o nome pelo qual é conhecido um grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Um número superior a 100 crianças, das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. Interessante, eu quero que vocês reparem, né, que está marcado em amarelo, que o texto oficial do jornal, da matéria principal, reconhece que os Capitães da Areia são meninos e são crianças. Só que aí, na sequência, existe algo que no jornalismo a gente chama de suíte. Suíte é quando uma matéria rende, né? Você publica a matéria num dia, só que você precisa falar mais coisas dela, acompanhar a matéria, acompanhar o caso, e aí você publica matérias subsequentes, que são chamadas de suíte. E aí, na suíte, vai se falar de um assalto que o chefe dos Capitães da Areia, que aí não está nomeado, mas quem leu vai lembrar que... E quem não leu, mas conhece de ouvido, vai saber que é o Pedro Bala, vai falar de um assalto a uma criança da classe média ou da elite, envolvendo ele. E olha só como é que é narrado. A linda criança, que é Raul Ferreira, de 11 anos, neto do comendador, conversava com o chefe dos Capitães da Areia. Pedro Bala tem 15 anos, vale dizer. Na sua inocência, Raul ria para o malvado, que sem dúvida pensava em furtá-lo. O jardineiro se atirou então em cima do ladrão. Não esperava, porém, pela reação do moleque, que se revelou um mestre nessas brigas, sendo obrigado a largar o criminoso que fugiu. Olha quando entra uma criança de classe média, provavelmente branca, de repente, o Pedro Bala, que também é uma criança na primeira matéria, e o aspecto de criança dele some do texto, some da visão do jornalista, né? Ele vira o chefe, ele vira o malvado, enquanto o Raul, tadinho, é inocente, ele vira o ladrão. O máximo que o jornal, de alguma maneira, cede é chamar ele de moleque. Mas a gente sabe que o moleque é uma redução, é um estereótipo da criança, né? O moleque, ele é uma redução, porque é a criança contida num comportamento condenável, de alguma maneira. E logo depois termina com o criminoso. E as coisas pioram, gente. Depois vem as cartas à redação, né? E eu peguei aqui na ordem, e aí vocês vão ver a disputa pelo status de criança que esses sujeitos da sociedade, todos adultos, acabam fazendo indiretamente. O primeiro a escrever uma carta é o secretário do chefe de polícia, e ele diz o seguinte: os Capitães de Areia são um bando de crianças delinquentes. Tudo bem, o cara está dizendo que eles são crianças, né? A natureza substantiva aqui da coisa é que são crianças, mas ele está qualificando elas de delinquentes. Então, elas não são crianças, né? E ponto. Elas são crianças delinquentes, mas são crianças. O doutor juiz de menores, curiosamente, vai dizer eles são menores delinquentes que infestam a nossa urbe. Ele mantém a ideia de que são delinquentes e, de alguma maneira, reduz essa qualidade da criança, né? Porque o menor, ele é uma criança só do aspecto legal, do aspecto afetivo, do aspecto, né? Qualquer outro aspecto, não. Só importa o aspecto legal. Aí chega o padre, que no livro, inclusive, vai ser um dos amigos adultos dos Capitães da Areia, chega o padre e vai resgatar esse status de criança. Ele fala, não, as crianças são tratadas como feras, se referindo ao tratamento dado aos Capitães da Areia e de outras crianças que vão parar no reformatório. E aí o diretor do reformatório pega A, como se diz aqui em Salvador, e vai dizer o seguinte: os Capitães da Areia são um bando de delinquentes que amedronta a cidade e impede que ela viva sossegadamente. Ou seja, a última carta da redação já elimina qualquer possibilidade de associação à criança. Não é nem menor, não é nem moleque, não é nem criança delinquente, é só delinquente. O que eu quero mostrar para vocês com essa querela é que o conceito de criança, em primeiro lugar, ele está longe de ser estritamente biológico,
E mesmo sendo um conceito cultural, já que não é biológico e cultural, obviamente, mesmo sendo um conceito cultural que algumas crianças merecem, como o lindo Raulzinho Ferreira e outras não, esse conceito está longe de ser consensual. Como seria, por exemplo, o conceito de dia bonito, que a maioria vai entender, mesmo que não concorde, mas vai entender que um dia bonito significa um dia de sol. Criança não é tão simples assim. E quando a gente se dá conta disso, que o conceito de criança não é puramente biológico, que ele também é cultural, aí a gente se dá conta que ele pode ser também uma identidade. Porque, lembram o que eu falei lá no começo dessa conversa, a respeito das identidades? Que as identidades são, geralmente, uma resposta para a pergunta quem eu sou. Pois é, dizer que eu sou uma criança também é uma resposta para essa pergunta. E se isso vale para a criança, também vale para o adulto. E isso eu vou explicar mais detalhadamente na sexta, mas já cabe aqui antecipar que, além de serem vistos como identidades, eles são também pares, eles são complementos um do outro, porque o que a gente pensa sobre um determina o que a gente pensa sobre o outro. E é exatamente isso que me interessa quando eu falo em criança. Quais são as ideias que preenchem essa identidade da criança? Qual relação ela tem com esse seu oposto complementar, que são os adultos? Como essa identidade da criança ajuda a organizar o mundo em que a gente vive? E a gente já viu isso, né? A ideia de que a nação, pensada como uma casa, tem o mesmo paradigma da casa da família que serve para proteger a criança do estranho, né? Como essa identidade ajuda a organizar o mundo em que a gente vive? E o que é que a literatura está fazendo para ajudar a gente a imaginar outras crianças e, consequentemente, a imaginar outros adultos? Vocês lembram que eu comentei, né, no doutorado, que eu escolhi estudar a guerra civil quando eu estava pesquisando nacionalismo, porque eu achava que vendo o nacionalismo em crise, eu ia conseguir enxergar, desmantelado, eu ia conseguir enxergar os componentes dele. E eu supus que algo parecido ia acontecer. Eu preparei o pós-doc, a pesquisa do pós-doc, pensando em algo parecido. Eu reuni histórias que, em algum nível, algumas mais do que outras, em alguns níveis, elas desmantelam esse ideal da criança que a gente carrega. E o que eu observo, sobretudo, não é quais são as crianças que tipo de crianças estão sendo construídas ali, embora observe também, mas me interessa igualmente observar como os adultos que interagem com essas outras crianças reagem a isso. Porque talvez o que mais me interessa mesmo seja o fato de que, se eles se complementam, a ideia de adulto e criança são opostos complementares, como a ideia de homem e mulher, como a ideia de preto e branco, pobre e rico. Se há uma espécie de complemento, quando uma criança age diferente, ela meio que, do ideal, ela meio que obriga um adulto a agir de um jeito diferente também, a ser um outro adulto. Eu acredito mesmo que esse olhar, ele pode ajudar a gente a repensar a nossa relação entre crianças e adultos, e no que diz respeito a esse mundo em que a gente vive, né, a essa organização da sociedade em que a gente vive, pensar, essa pesquisa, ela pode ajudar a pensar que outras identidades a gente pode usar para substituir essa dicotomia adulto-criança quando o assunto é debater a melhor forma de vida em sociedade, sabe? Participar de decisões do bem comum. É por isso que eu chamo os romances que eu estou estudando não de pedocracias, mas de neocracias. Quem governa as comunidades que a gente encontra são crianças biológicas, de fato, nas histórias. A gente tem ali crianças biológicas, mas não sendo elas essa criança idealizada no nosso imaginário e obrigando o adulto a sair do seu papel idealizado também, eu penso que a gente pode estar diante de outras figuras e a gente pode estar diante de uma coisa nova. E é por isso o nome Neocracias. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora eu abro o microfone para perguntas, para comentários, para dúvidas, esclarecimentos ou o que vocês quiserem falar. Obrigado mesmo, gente. Uau, Breno, muito interessante. Parabéns, assim, acho que foi uma apresentação muito bem organizada e incrível, de uma riqueza conceitual, enfim, teórica e contando para a interpretação, né, de várias obras literárias. Tem muitas perguntas para fazer, mas a gente tem no chat já algumas interações que eu acho que a gente pode começar com elas, né? Claro, claro, com certeza. A Lívia
ela fez uma pergunta no começo, acho que você ainda estava até na metade da apresentação, quando você estava falando, né, sobre a ideia de casa comum, você estava falando da Eliane Brum, salvo engano, e aí ela pergunta, né, há como estabelecer esse senso de casa comum num contexto capitalista? Pouco depois Nossa, ela Gui. complementou, Aham. dizendo, eu acho que a geração Z, né, pensando ainda na Greta, né, é muito mais pessimista comparada com outras, no sentido de uma visão menos sonhadora do mundo. Acho que tem a ver com a crise de 2008. Eu complementaria essa pergunta da Lívia. Eu vi o Marcelo Freixo dando uma entrevista um tempo atrás, em que ele dizia que essa geração, a geração dos filhos dele, na opinião dele, é a primeira geração de crianças que cresce num mundo em que não há a certeza que as gerações anteriores tinham de que se viveria num mundo melhor. Você tinha um progresso tecnológico, um enriquecimento, digamos assim, econômico, que era hiper desigual, era enormemente desigual, mas que, apesar de toda essa desigualdade, de alguma forma, ainda vinha, né? De modo que, pouco a pouco, as gerações, com toda a desigualdade que tem, ainda iam conseguindo entregar, mesmo que fosse um pouquinho melhor, né? Enquanto outras famílias enriqueciam, né, pesadamente e tudo mais, mas dentro de toda essa desigualdade ainda havia um pouco essa sensação, né, de que e eu concordo com a Lívia, isso inclusive tem sido né, razão para uma outra maneira de engajamento dessas novas gerações de criança com o mundo, né? De fato, a gente parece estar vivendo algo, como você disse agora ao final, novo, né? Enfim. Com certeza, professor. O que eu acho, assim, eu sou muito cauteloso com uma espécie de esquema cognitivo que pensa que a crise é sempre uma oportunidade, né? Mas, de certo modo, eu não deixo de pensar, ouvindo você, e pensando na pergunta da Lívia, que ah, talvez o que as talvez o que permitisse que certa estrutura se perpetuasse, de fato, fosse essa sensação, passada de uma geração para outra, de que as coisas iam melhorar, né? E o fato de não haver isso, como o Freixo pontuou, talvez ele faça ruir certos pilares que eram fundamentais na ideia de que fazia continuar no mesmo esquema. A Lívia pergunta, né, sobre como, como estabelecer esse senso de casa comum num contexto capitalista, assim. Eu acho que, mais do que uma questão de capitalismo, tem a ver mesmo com uma questão de que o capitalismo ele se reinventa, né? Então, de alguma maneira, toda vez que acham que ele vai ser destruído, ele se reinventa numa coisa nova, mas tem a ver, talvez, com uma ideia de pensar uma organização, não necessariamente, como posso dizer, não necessariamente uma superação disso, do capitalismo, mas uma transformação como a das crianças, a que as crianças estão buscando. O que eu estou tentando pensar é a seguinte: é, essas crianças não tendo condições essa geração não tendo condição de replicar o mesmo modelo que seus pais e que seus avós viveram, elas vão ter que buscar algo novo. E esse algo novo não precisa necessariamente ser algo sistematizado, né? Ou seja, não precisa ser um novo modelo que vai fazer com que a gente saia do contexto capitalista. Eu estou pensando muito no que o Michel Dissertot pensa, né? Sobre como agir quando não há condições de fazer uma revolução completa. Ele pensa que quando não há condições de fazer uma revolução completa, quando não há condições de mudar a situação completamente, o que a gente precisa é mudar o cotidiano. O que a gente precisa são de estratégias de inventar o cotidiano, melhor dizendo, como ele diz. E eu acho que, no final das contas, a resposta talvez seja o somatório dessas invenções que ainda vão ser criadas. Mas eu penso que talvez haja mais potência nesse nível micro do que a gente imagina. Assim. Quando eu penso, por exemplo, né, coisas que a gente às vezes não dá tanto valor ou não se importa, assim, né, mas coisas como a
a ideia de um novo, a ideia de uma nova forma de consumir, isso que chamam de consumo consciente, de consumo solidário, que ainda está dentro de um contexto capitalista, assim, isso já basta para desestabilizar muita coisa e criar outras relações, assim, de casa comum, né? Essa ideia de que consumir também tem responsabilidades, me parece muito interessante. A própria Greta tem, inclusive, uma postura assim em relação ao que ela consome, né? Ela viaja de navio, ela não viaja de avião, porque ela sabe que avião é altamente poluinte. Então, enfim, eu não tenho uma resposta, Lívia, assim, sistematizada, mas eu tenho algumas suspeitas de que, a partir do somatório de pequenas coisinhas, a gente consegue, pelo menos, algum desvio de rota sem necessariamente mudar completamente. Muito interessante. Bom, de fato uma questão, né, que se desdobraria em muitas outras. Acho que você apontou vários caminhos. Eu acho que tem um comentário da Lisa Stephanie, que, pelo que eu entendi, é da Federal do Piauí, salvo engano, pela Uhum. identificação. E é uma colega pesquisadora que estuda também o Capitães de Areia, como você, Breno. Acho que então vocês têm muito o que debater. Legal. Lisa, fica à vontade para, de repente, também abrir o microfone, se você quiser falar, né? Porque ela disse que tem uma pesquisa voltada para a obra Capitães de Areia, e ali ela observa a organização interna daquelas crianças, que é de longe a mais adequada. Eu não entendi, talvez seja, não é, né? De longe não é Uhum. a mais adequada, talvez, mas bastante Uhum. interessante para a nossa temática. Então, ela já reparou nisso, ela já reparou nessa questão, né, Aham. na pesquisa dela, e acho que, enfim, vocês têm aí um campo para discutir. Com certeza. É, Ela diz no final, ela acabou de acrescentar dizendo que é uma geração de mini adultos, eles já nascem com responsabilidades e expectativas para cumprir. É verdade, ainda mais no caso da Dora, né? A Dora, né? A menina, que nunca, que é privada do papel de menina pelas próprias crianças, né? Ela é a mulher, ela é a mãezinha deles, ela esses homens, né? Os próprios meninos tiram esse papel dela. Lisa, você tem total razão. bom, uma outra coisa que me chamou a atenção, Breno, ainda nessa esteira, né, dessa reação, desse agenciamento, né, dessa espécie de chamado que essa nova Aham, situação traz a uma possível agência política das crianças, que é algo novo, né? Você aham, colocou muito bem. A criança como agente político é uma categoria nova, né? Enfim, tem várias coisas que depois a gente pode conversar, mas de fato na modernidade a própria ideia de cidadania política, né, está ligada à ideia de maioridade, né? Ou seja, exato. ao fato de você sair, né, sair de casa para o espaço público, né, como você bem pontuou. No entanto, se parte dessa geração, diante desse problema, tem se engajado, né, e tem atendido a esse chamado, uma outra parte, eu acho que também é uma questão interessante, né, uma reação que é notável, né, muito pelo contrário, tem se afundado no mundo virtual, né, no mundo virtual. E aí, essa questão que você menciona, né, essa relação fundamental entre a criança e o nacionalismo, ela também, de uma certa forma, acaba sendo quebrada nesse mergulho no mundo digital, porque é muito comum hoje, acho muito mais comum do que na minha geração, né, eu vejo pelos meus sobrinhos, né, e também, enfim, amigos, um contato, por exemplo, meu sobrinho, a gente está falando de crianças de classe média, enfim, ele aprendeu a falar inglês muito mal num jogo do tipo Discord ou qualquer coisa dessa ordem, assim, e ele já tinha amigos estrangeiros, né, com o qual ele interagia quando ele tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, né, porque agora eles participam desses aquele Roblox, Aham. né? Enfim, esse é um universo que já um universo transnacional, né? Do qual a criança participa desde cedo, né? Sim. E, e aí, porque você falou do contexto de guerra civil, né? Como esse Uhum. contexto no qual essa associação com a casa-nação fica em crise, mas imediatamente para mim já me veio, né? A gente já vive num mundo transnacional o tempo todo.
né? Em que essa associação parece que ela já está em crise. Aí eu fiquei imaginando tanto essa vivência no mundo da internet, como também eu fiquei aí uma outra situação que acho que é mais clássica, que é a de famílias de imigrantes, né? Em que, em geral, o espaço familiar ele fala uma determinada língua e o espaço público fala outra. Então também eu não sei se isso apareceu na sua pesquisa, se você pensa essas outras Aham, duas situações de crise dessa relação entre criança e nacionalidade. aham. Eu, na tese, fala em duas etapas, assim, né? Na tese, uma coisa que eu percebi é que existe a, a, quando o nacionalismo ele se desmantela no coração de uma criança, assim, né? Há duas saídas, assim, ou a possibilidade de um outro nacionalismo tomar conta, por exemplo, isso foi visto no romance em relação à guerra da Iugoslávia, né? Em que, de repente, todos eram iugoslavos, e um belo dia os alunos chegam na sala de aula e aí mudam tudo, né? Não tem mais tudo que unia eles como iugoslavos começa a marcar agora o sobrenome. Então, vão ter os bósnios, que são os muçulmanos, vão ter os sérvios, que têm sobrenomes sérvios, e de repente, cada um vai ter ali que negociar com o outro, porque aquela coisa compartilhada é arrancada. E aí eu percebi que, quando numa guerra civil há a essa substituição, digamos assim, ou essa tentativa de substituição, você tem, no final das contas, um desmantelamento social, mas a possibilidade de que outro surja, tá ali em menor em termos quantitativos, mas assim com as dinâmicas muito parecidas. Claro que não é um evento traumático, não é uma mera substituição, assim como a gente troca de roupa, né? Passa por muito trauma, na verdade, mas há de alguma maneira um desejo de retorno a uma certa ordem do mundo e uma possibilidade de retorno a uma certa ordem do mundo. Só que quando você é tirado desse nacionalismo e não tem nada para ser colocado, isso faz com que os pequenos núcleos, eles de fato sejam o máximo de interação que você consegue. Isso é muito claro e é muito interessante no livro do Ismael Bea, porque na Guerra de Serra Leoa não necessariamente havia uma questão de nacionalidades. Ou seja, não havia uma outra nacionalidade ali em jogo, como teve em Biafra, em que não eram de repente mais cidadãos nigerianos, eram cidadãos biafrenses. Em Serra Leoa era basicamente uma guerra contra a corrupção, uma guerra contra o governo usurpador, uma guerra contra isso. Só que eles foram minando todas as possibilidades de se criar uma grande mitologia que reunia aquelas pessoas, e no final das contas isso fazia com que aquelas crianças ficassem mais e mais apegadas aos seus comandantes, porque de alguma maneira o exército era tudo que tinha, sabe? Então a identidade delas é que, ok, se eu não sou um cidadão de Serra Leoa, eu sou um soldado. E era de alguma maneira como se esse grupo fosse a única coisa que importava. Inclusive, uma das problemas que seguem até hoje é que existe uma política de DDR, se eu não me engano, é desarmamento, é, ressocialização, e o outro D agora eu me esqueci. Mas existe uma dificuldade tremenda de fazer com que essas crianças que foram soldados nos dois lados da guerra voltem abandone as velhas rixas e volte a poder construir um país, assim. Então, digamos assim, existe essa transnacionalidade que vai permitir, de alguma maneira, outros arranjos transnacionais, ou um retorno à nacionalidade, quer dizer, ou esses que ainda vão impedir um desmantelamento. O que me interessa, e que eu ainda não encontrei, embora talvez tenha encontrado nos romances, é a possibilidade de encontrar um meio termo, né? Entre o retorno ao nacionalismo, como acontece na Bósnia, né? Acaba-se a Iugoslávia, há o trauma e vamos reconstruir agora num âmbito menor. E entre o que acontece em Serra Leoa, que não existe mais possibilidade de reconstruir um grupo, talvez tenha algo no meio ali que me interessa procurar, que eu ainda não achei. E em relação a essa coisa das crianças que vivem já uma transnacionalidade, né, professor? Eu trago aqui um relato assim, de um amigo professor da educação básica que me falou outro dia exatamente em termos um pouco preocupados disso. Ele falava que ele percebia que ele tinha cada vez mais dificuldades de encontrar, eu achei isso muito curioso,
produtos culturais que pudessem conectar toda uma sala. Tirando um ou outro sucesso da indústria cultural, o algoritmo estaria tão eficaz que é como se ele oferecesse um circuito cultural individualizado para cada um daqueles alunos. Assim. E isso, para ele, haveria uma espécie de enfraquecimento de laços, assim, a impossibilidade de construir nós. Né? De alguma maneira, era como se o tempo inteiro, quando ele estava tentando dar aula ali, tentar fazer com que eles se interagissem, eles só conseguiam se unir pelo fato de estarem ali obrigados, e não porque eles encontrassem outras ferramentas. É bastante desafiador pensar que... existe aquela famosa frase, né? Há de se tomar muito cuidado com o defeito que sustenta toda a estrutura. O transnacionalismo não necessariamente vai nos levar a um mundo melhor, ele pode nos levar a uma catástrofe. Então, é preciso olhar com cuidado as transformações. Sem dúvida. Teve muitos comentários a respeito, né, dessa questão dos perigos do transnacional, enfim, da surpresa também, né, porque também é algo novo, e eu concordo completamente com você. Na verdade, passaria também pela forma como eu acho as mídias sustentam, né? Então, o nacionalismo do século XVIII e XIX está totalmente interligado ao mundo da escrita, ao mundo da imprensa, né? A isso, né, que sei lá, o Manguinot chamou de grafosfera, né? Claro que esse transnacionalismo digital ele vai ter outras dimensões, e o fato da criança ser hiper, né, como comentaram aqui, né, no chat, né, hiper à vontade no mundo da internet para falar com estrangeiros, às vezes ela vai ter dificuldade de conversar com a pessoa na rua, né? É muito comum, né? Porque é uma outra forma de socialização, mas também uma outra forma de enfim, de isolamento, né? E nesse sentido, essa outra reação, né? Se contrapõe muito com a dos ativistas, né? Com a dos ativistas que vão para a rua e vão reclamar, embora elas não necessariamente estejam tão distantes, né, uma da outra. Eu acho que elas, como você pontuou, né, tem marcas de uma diferença Você notável. falou algo que me chamou a atenção, assim, porque, de fato, né, o mundo tal como nós o conhecemos, o mundo nacionalista, é muito calcado nessa grafosfera, né? O Hobsbawm dizia, por exemplo, gente, as elites da Europa aristocráticas, né, elas eram todas poliglotas, porque as famílias eram internacionais, né? Era um casando com o outro de outro reino, então havia ali um entendimento transnacional, mas as classes médias, elas nem sequer falavam outra língua, e de alguma maneira o nacionalismo, ele, por exemplo, se calca a ideia de uma língua oficial, sobretudo na Europa, a questão linguística é um negócio assim, muito forte, enquanto em outros lugares não foi, porque o nacionalismo ele é bem plástico, né? Ele consegue, e talvez esse seja o poder dele, ele consegue se moldar a realidades locais de uma maneira muito eficaz, mas na Europa, onde ele foi um movimento assim, empurrado pelos intelectuais e pelo Estado, né, que fazia uma educação voltada para essa grafosfera, que colocou, de fato, o letramento na vanguarda do nacionalismo. E agora, ouvindo você falar, pensar nessa criança que está mergulhada na hiperconectividade, talvez até é o caso de se pensar, não tinha me ocorrido até então, que ela pode estar na vanguarda também desse transnacionalismo, né? Porque é exatamente o agente mais tem a ganhar com isso. O fato é que, de alguma maneira, o interessante dos ativistas, o que me faz pensar muito neles, é o fato de que há ali uma espécie de... na verdade, onde a gente vê e onde a gente vê declarado essa vontade de mudança, o que não significa que as outras que estão lá nos games e tudo não tenham essa vontade, não tenham isso latente nelas, né? Mas como, digamos assim, metodologia, talvez seja um problema de método de análise, né? É o que dá para ser observado. A gente ainda, o dia que a gente conseguir encontrar uma forma de observar como as crianças não ativistas estão pensando esse pertencimento, estão pensando essa organização do mundo, a gente talvez consiga nos surpreender. Fica aí a dica de tema de pesquisa para quem está atrás, né? De como descobrir o que pensam essas crianças. Muito bom, muito bom. Eu acho que tinha na imagem que você mostrou
Mas agora eu não me lembro se você chegou a mencionar aquela greve que teve dos secundaristas. Cadê? Aqui em São Paulo foi uma greve muito forte, né? Acho que estava a ETECs, né? Aham, Acho que você mencionou, né? Você mencionou em São Paulo e Salvador, né? Que teve movimentos sim. parecidos, né? Exato, em Salvador ficou É, conhecido como a Revolta do Buzu, e o curioso é que a Revolta do Buzu em Salvador, ela foi uma revolta contra o aumento da passagem de ônibus, e talvez havia alguma, na época, nem todos os estudantes tinham passe livre, alguns pagavam meia passagem na real, mas o mais interessante é que era uma greve que, de alguma maneira, começou sendo, digamos, havendo um reclame de toda a população, porque toda a população trabalhadora era afetada, mas quem foi às ruas e quem tomou o palco e quem ganhou cobertura foram os jovens secundaristas. Isso foi muito, muito interessante, assim, essa tomada, né, de um protagonismo, assim, de um problema que era deles, mas não era só deles, assim como, obviamente, o problema da merenda não era só daquelas crianças, né, mas de toda uma estrutura social. não, acho que esse ponto você levantou, né? Você chegou a dizer que às vezes você tem um passo atrás, né? Em relação a será que essas crianças estão de fato agindo, né? Politicamente, no caso, por exemplo, dos jovens, né? Da ecologia e tal, pode ser um marketing, né? Um golpe de marketing de utilizar essa voz, né? Dessas crianças e colocá-las mas, enfim, eu acho que, de fato, assim, a pergunta que eu ia te fazer no final, acho que também a gente está chegando ao fim, né? Não, Mas talvez ainda dê tempo. E, bom, a gente vai ter outro encontro na sexta, né? sim, Então, sim. também para todo mundo que está com vontade de fazer pergunta, por favor, escreva aqui no chat. Aham, Mas eu acho que, me parece, né? Eu ia te perguntar se você vê isso também, né? Essa possibilidade da criança como agente político na contemporaneidade, me parece que ela também é uma tese verossímil, porque me parece que ela também se dá na esteira de uma série de questionamentos, de desconstruções, né, desse modelo anterior que você descreveu tão bem, que você tinha a casa, essa analogia entre a casa e o nacionalismo, o espaço privado e o espaço externo, né? Quer dizer, agora é a casa comum, está todo mundo aham, dentro, né? Está todo mundo aham, dentro, está todo mundo no espaço da criança, né? aham, exato. E, e aí, assim, eu fiquei me lembrando, eu não sei se você conhece o texto do Derrida, chamado A Besta e o Soberano. É um Não. livro dele em que ele fala exatamente dessa relação, por exemplo, entre animalidade e política, né? Pegando um pouco do Aristóteles, né, essa ideia clássica que tem na Europa, enfim, de toda a tradição ocidental europeia, né, de que o ser político é o ser que tem linguagem, é o ser que tem linguagem, enquanto que quem não tem linguagem tem apenas voz, né? Aí o Aristóteles diz, bom, os animais também têm voz, né? Mas só o ser humano tem linguagem, né? Essa relação entre logos e foné, né? E que o Derrida vai também desdobrar nas suas várias facetas no livro, inclusive no que diz respeito à criança, né? O Agamben também tem um texto conhecidíssimo, né? A questão Aham, do infans como aquilo que não tem, né, voz, aham, não fala, não tem fala, né? Mas é interessante pensar o papel da literatura infantil nesse caso, né? Porque o Derrida vai abordar a fábula do La Fontaine, né? A conhecida fábula do aham, Lobo e o Cordeiro, né? aham, Do Lobo e o Cordeiro, que é um conjunto de fábulas do La Fontaine, né? Que era dedicada ao Dauphin, aham, ao Dauphin francês, né? E aí ele vai explorar toda essa tensão de como os estados foram se absolutizando, eles foram se nacionalizando, né? Mas ao mesmo tempo ainda você tem esse modelo, né, do rei, né? E a maioridade do Dauphin é o momento em que ele se torna soberano. É o sim, momento em que ele se torna soberano. E aí, bom, se a gente lembra a história, né, do Lobo e o Cordeiro, né? aham, Imagina você, né, dedicar ao próximo rei, né, ao Dauphin, ao próximo lobo, né? aham, Então tem toda uma é bem interessante assim, porque ele de fato vai mostrando, né? Acho que na verdade na sua bibliografia você já tem muito aham, elemento para pensar isso, né? Acho que é só aham, enfim, uma eco
que talvez possa ajudar, não sei, mas que também passa por essa questão, né? O político a arena política é aquela definida pela maioridade, né? Pela ideia de Sim. maioridade, né? A gente E tem no não Brasil também, só... né? O Dom Pedro II precisou ser Exato. né? Adiantado, né? Mas não só a ideia de ser político, né, adulto, mas também a própria ideia de humano, né? A própria ideia de humano. O humano, para Aristóteles, é justamente esse ser político porque ele tem linguagem. E hoje isso está sendo hiper questionado, né? Todo o trabalho do Derrida também é mostrar os pressupostos metafísicos disso. Então, hoje você tem a voz dos rios. Então, todo o movimento ecológico tenta também dar voz política para seres não humanos, né? Nesse sentido, assim, do ponto de vista político especulativo, a gente está indo até mais longe do que simplesmente a criança. Porque a gente Com está, de certeza. fato, querendo pensar uma cosmopolítica, muitas vezes, que tenta pensar a voz dos rios, a voz dos animais, a voz da natureza. Bom, obviamente, a voz da criança, né? Enfim, eu não Com sei certeza. se esse tipo de especulação também passou pela sua Nossa, reflexão. bastante. Inclusive, tem um trabalho feito aqui no âmbito da PUC, que é da Marina Fiuza, em que ela vai usar o Agamben para pensar o conceito. Ela dá uma organizada no conceito de experimento língua, que o Agamben usa em diversos textos, assim, e ela propõe. Ela está pensando justamente na questão da literatura, do que seria a literatura infantil, a literatura da infância, né, como ela prefere. E ela vai pensar justamente que o experimento língua experimento língua é uma experiência de você que todos nós vivemos o tempo inteiro de quando abrimos a boca para falar, a gente se encontra na borda entre o dizível e o não dizível. E essa experiência liminar, essa experiência de borda, de alguma maneira, ela, pensando na ideia do infância como aquele que não fala, mas aquele que está sendo preparado para entrar no terreno da linguagem, ela faz essa analogia em que, no final das contas, todos estamos o tempo inteiro experimentando essa infância na linguagem. A ideia é essa, não importa, né, quanto a gente já esteja imerso nisso, mas todas as vezes em que a gente abre a boca para falar, a gente de novo volta a esse lugar. E a partir dessa ideia, ela constata que a ideia da literatura é, no final das contas, escancarar isso e cria uma outra ideia, por exemplo, de literatura infantil. Isso me achei deveras interessante, assim, porque no final das contas, ela trabalha com o conceito de literatura de infância, né? E a ideia vai ser essa, de que toda literatura de infância é, na verdade, uma literatura que faz com que a gente adentre esse espaço. E aí ela cria ela rompe essa identidade do adulto e da criança para mim. Ela meio que transforma a literatura nesse território simbólico em que não há mais essa segmentação que há na vida política. Então, a literatura é um espaço, é um locus onde a gente pode exercitar uma superação dessa dicotomia tal como a gente vê. Então, eu tenho pensado muito a partir desse trabalho de Marina, que acho que é de 2021, eu li no ano passado, assim, me fascinou. Tenho pensado muito, então, a literatura como esse espaço. E a literatura de neocracias é um pouco vista por mim assim também, né? Como eu vou comentar, por exemplo, o Peter Pan, né, que é considerado há uma questão ali se o Peter Pan é de fato uma literatura para criança, por exemplo, né? De acordo com certos traços ali da autoria. E o que eu imagino é que de novo, eu volto para essa questão de que eu não acho, eu falei que é possível ver a criança na vanguarda de um determinado movimento, mas eu tenho pensado também muito nisso que o Michel Dissertot trabalha, que é a ideia de que talvez não vá dar para sistematizar as mudanças elas vão acontecendo de uma maneira fragmentada, e no final das contas a gente tem que se contentar com isso. Então, eu ainda não pensei em como acoplar. Me interessa muito esse tema de uma cidadania expandida, né? Como diz o Edgar Morin, por que não dar cidadania às pedras,
pode parecer, ele até brinca, né? Pode parecer risível, mas em algum momento também foi risível dar cidadania aos animais, pensar os direitos dos animais, enfim, tudo é uma questão de um exercício de criatividade. O meu recorte é um pouco pensar essa. Eu entendo que o que eu estou estudando é um pequeno elemento, então, desses exercícios, esses exercícios de cosmopolítica. Uau! Foi uma ótima fala para encerrar. Se a gente ainda tiver alguma pergunta, né, enfim, pode ser feita, preparada, né? A gente vai voltar a conversar na sexta-feira. Mas acho que ficou um gancho bem legal essa última fala sua, Breno. Mais Pois é, alguma questão? sem perguntas, acho que a gente pode ficar por aqui, guardar, sair com esse gostinho de quero mais, porque na sexta-feira a gente volta ao assunto, tem muita prosa ainda para correr. Tá certo, então. Agradeço demais as suas intervenções, professor. Agradeço as perguntas que todo mundo fez e as que seguramente vão aparecer depois, porque eu sei que leva tempo para processar. Foi muita informação, mas cada um no seu ritmo. Eu que agradeço, nós que agradecemos, Breno, foi excelente a aula, né, como a Lívia colocou aqui no chat. Enfim, então a gente fica por aqui. Boa noite para todo mundo e na sexta-feira a gente retoma. Até a sexta, gente. Boa Abração. noite. Abraços. Tchau, tchau.